Boa noite a todos. Primeiro, meu nome é Claudinei, sou engenheiro de Minas, especialista em recursos minerais, especialista em segurança de barragem e também certificado pela ISO 31000. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Instituto Minério pelo convite, em nome do meu amigo Gustavo, estar aqui participando dessa aula magna, é um prazer, uma honra estar aqui. E nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre a introdução da ISO 31000. A ISO 31000, nós vamos falar aqui sobre esses tópicos aqui hoje, e vamos fazer uma pequena introdução aqui com relação ao risco, a ISO 31000, a própria ISO, o sistema ISO. Então, primeiramente, vamos falar sobre risco, O que é risco, A gente tá submetido ao risco diário, Se acorda já sobre risco, Viver é um risco. Então, eu citei alguns riscos aqui para a gente poder pensar junto, Existe risco em tomar um cafezinho, existe risco em caminhar pela calçada, existe um risco em escolher uma profissão, tomar umas decisões, está todo sobre um risco. Administrar uma empresa, existe vários riscos. Então, viver é um risco, Como que a gente pode administrar esse risco? Aí que entra a questão da ISO 31000, Essa questão do risco. E no Brasil, principalmente, a gente ainda não está acostumado, não está na nossa cultura essa questão do risco, Que a gente tem essa convivência com o risco. A gente ainda não está aculturado com essa questão, Então, com relação às definições de risco, O que seria um risco? Eu trouxe algumas definições aqui, Primeira definição que a iCode de 98 trouxe para a gente, que ela é muito parecida com aquela definição tradicional, O que é o risco? Risco é o produto da probabilidade de um evento versus a sua consequência. Então a iCode traz para a gente que o risco ele é estimado pelo produto da probabilidade da ocorrência de um evento adverso e das suas consequências. Ele traz ainda uma alternativa a essa definição, que é justamente a questão de alternativas ou alternativamente pela conjunção de três elementos constituídos pelo cenário, pela probabilidade de ocorrência e pelas suas consequências. Então, o que ele adiciona? Ele adiciona, além da probabilidade e das consequências, ele adiciona o cenário, que é muito lógico aí, Então, esse elemento, a conjunção desses três elementos, ele também define como risco. E outra definição, que é a definição que a gente vai trabalhar, que é a da ISO 31000, que é um risco. Ela é muito objetiva, entretanto, ela é muito objetiva e muito simples, mas ela tem um aprofundamento muito grande. O que é o risco para a ISO 31000? É o efeito da incerteza nos objetivos. Então, e ela vem definindo o que é efeito, o que é incerteza e o que é os objetivos. Então, quando a gente fala o que é efeito? Efeito é um desvio em relação ao esperado, positivo e negativo, que é importante também a gente definir isso, porque geralmente quando a gente pensa em risco, a gente sempre pensa em risco negativo, mas existe o risco positivo também, Então, o efeito ele é esse desvio em relação ao esperado. O objetivo é o que você tem na sua meta, então o efeito da incerteza nas suas metas, Isso é o risco definido pela ISO 31000. E a incerteza, também que vem sendo definido pela ISO 31000, que é uma definição que eu gosto bastante, que a incerteza é o estado, mesmo que parcial, isso é importante, da deficiência das informações relacionadas a um evento, Então a gente tem muita questão quando a gente fala em geotecnia, essa palavra incerteza ela está muito presente, Incerteza por questões, investigações geotécnicas que não foram suficientes, investigações geotécnicas que não foram feitas de maneira adequada, A própria geologia ela nos dá muita incerteza, então essa questão da incerteza na geotecnia ela é muito presente. Então a ISO, A ISO é a Organização Internacional de Normatização. Ela foi fundada em 1946, ela tem a sede em Genebra, na Suíça. O objetivo dela é criar normas de boas práticas e gestão e avanços tecnológicos.
né? Ela está em mais de 160 países associados, né? E uma questão muito interessante dela é que todas as decisões são tomadas em consenso. Ou seja, esses 160 países, quando se faz uma norma, não é a maioria, né? Eles têm um consenso, ou seja, todos eles estão de acordo com aquela norma. Por isso que a ISO ela é extremamente usada no mundo inteiro. Né? A origem da ISO, né, 31000, né, ela veio baseada numa norma australiana e juntamente com a Nova Zelândia, a ASNZ 4360, que foi editada em 1995. Então, essa norma ela é a base da ISO, né? E ela vem trazer um conceito que a ISO adotou, né? Que todo mundo que trabalha com risco hoje também adota esse conceito, que é a questão seguinte, que a gestão de risco ela não pode ser simplesmente uma ferramenta, né, feita, ela tem que estar incorporada na filosofia da empresa, né? Ela tem que estar na cultura da empresa. Então, essa norma australiana e de Nova Zelândia também, ela vem trazer isso, a ISO incorporou e todo mundo que trabalha hoje com gestão de risco também tem incorporado essa ideia, né? Em 2005, a ISO faz um grupo de trabalho, né, para começar a fazer uma norma, elaborar uma norma, e em 2009 é lançada a norma ISO 31000, publicada, e em 2018 ela é feita a sua primeira revisão, que é a que está valendo hoje, né? Interessante também abordar que a BNT adotou, né, a norma ISO 31000 como gestão de risco, e ela simplesmente, a BNT ela fez a tradução do inglês para o português e não houve mudança nenhuma. Né, a ISO 31000 ela tem 3 pilares, né? Ela nos dá os princípios, a estrutura e o processo de gestão de risco. Então ela é baseada nesses três pilares. O princípio é aqueles princípios que motivam a gestão de risco, né? É o que dá o que faz as organizações aplicarem a ISO 31000. A estrutura é a organização dessa gestão, como é que vai funcionar, é a alta direção envolvida, né? E o processo de gestão de risco é vamos dizer assim, que é a parte operacional dessa gestão, né? Onde realmente é feita a análise de risco, identificados os riscos. Nós vamos falar, né, de cada uma, um pouco de cada uma. Então aqui a gente tem, né, exatamente como os 3 pilares que eu falei da ISO 31000, né? Aqui são os princípios, aqui a estrutura e aqui é o processo de gestão de risco. Então eu trouxe aqui alguns termos de definição, né, da norma, que, né, não vou passar um por um, que são bastante, mas recomendo a leitura de todos. Aqui ele traz a definição de risco, a gente já falou, né, ele traz algumas notas, que igual eu disse lá o que é feito, traz a definição de gestão de riscos, né, o que é a gestão de riscos, é a atividade de coordenado para dirigir e coordenar os riscos, o que é a fonte, né, partes interessadas também, aqui a ISO chama partes interessadas, a gente conhece muito por stakeholders, né, que hoje a palavra está muito utilizada, mas a ISO trata como partes interessadas. Tem fontes de risco, né? Traz também a definição de probabilidade, de controle. Então essas são definições. Então sugiro, né, como eu disse aqui, precisaria de uma aula só para a gente ficar nessas definições. Eu sugiro que todos leiam a ISO 31000, essas definições são importantes. A gente vai entrar aqui agora um pouco na questão dos princípios da ISO 31000, né, que é o que norteia a norma, né? E o propósito dela é criação e proteção de valor. Quando a gente fala criação e proteção de valor, é justamente aquela questão de criar valor, de entrar na cultura da empresa, né, de estar na filosofia da empresa, desde a alta direção até o porteiro da empresa, tem que estar esse valor, criar esse valor de gestão de risco dentro da empresa. Então a norma tem essa função, né? Desses 8 princípios aqui, a gente começa aqui falando um pouquinho de integrada, a norma tem que ser integrada, ela tem que estar como eu disse, tem que estar em toda a estrutura da organização, em toda a estrutura da mineração, desde a alta direção até o chão de fábrica, né, que a gente fala, né? A estrutura abrangente, ela tem que estar estruturada de uma forma que abrange todos os setores da empresa,
Não, por exemplo, a mineração, vamos fazer uma gestão de risco só para barragem, tudo bem, mas não só a barragem tem que ter a gestão de risco. As operações de cabo, as operações de beneficiamento, né, a estratégia da empresa, todas elas têm que estar envolvidas nessa parte de gestão de risco. Personalizada, né, a ISO ela tem que ser personalizada. Um dos princípios é personalizada, por quê? Porque a ISO 31000 a gente diz que ela é uma norma guarda-chuva, ou seja, ela serve para qualquer tipo de organização, qualquer tamanho de organização. Então, quando esse princípio de personalizada, quer dizer que a sua empresa, que a mineração X, mineração A, ela pode se enquadrar na ISO, não é só as grandes minerações. Então, as médias minerações, as pequenas minerações, elas podem e devem atender a ISO 31000. Né? Inclusiva, muito interessante também esse princípio, tem que incluir as partes interessadas externas e internas, né? Ouvir as partes interessadas externas e internas. Não só ouvir a opinião dela, como comunicar, né? Que é a famosa transparência. Dinâmica, ela tem esse princípio dinâmico, que é a questão, os riscos eles mudam, né? Eles podem surgir riscos novos, riscos podem ser subtraídos devido a processo, mudança de processo. Então, essa é a dinâmica, então ela tem esse princípio também de sempre estar se adequando às situações. Melhor informação disponível, ela está sempre, a norma, ela exige que a gestão de risco esteja sempre com informações disponíveis, informações, e sempre levando em consideração a limitação das informações daquele momento, né, e a incerteza das informações naquele momento, que às vezes as informações que a gente tem naquele momento, elas não são tão precisas, mas que nós temos, são as melhores naquele momento. Então isso tem que ser levado em consideração. Fatores humanos, né? Um dos critérios fatores humanos. Como que é a cultura da empresa, como que é a cultura dos agentes externos da empresa, né? Como que vai ser isso dentro da gestão de risco, isso tem que ser levado em consideração. E melhoria contínua, né? Que as empresas, que a gestão de risco, ela sempre passa melhoria contínua. Isso é dinâmico, né? Não pode ser, quando você faz a gestão de risco, você não pode fazer engavetá-la, isso muda diariamente. Estrutura, né? A estrutura aqui, muito importante, é a questão de liderança e comprometimento. Se a gestão de risco não tiver comprometimento da alta direção, do CEO, do presidente da empresa, ela está fadado a não dar certo, ao fracasso. Então, importantíssimo na gestão de risco, isso partir da alta liderança da empresa, da alta gestão, da alta direção da empresa. Então, a partir da alta direção, o que a estrutura faz? Né, faz a integração, né, pega a gestão de risco e parte desde a alta direção até todos os funcionários da empresa, de todas as áreas da empresa. Tem que ser integração, tem que ter essa integração. Concepção, né, a alta liderança tem que conceber a gestão de risco de uma maneira que aloca recursos necessários, distribui responsabilidades, né, faz a comunicação externa, propõe um plano. Então, tem que conceber todas essas diretrizes para que a gestão de risco seja efetiva e concreta, né? Implementação, criar um plano de implementação robusto para que seja implementada a gestão de risco e de uma forma coerente e robusta, como eu disse, né? Avaliação, criar critérios de avaliação, criar índices de avaliação, criar indicadores. Melhoria contínua, né? Sempre ter essa melhoria, sempre fazer essa avaliação, com a avaliação criar as melhorias. E agora a gente tem um processo da ISO 31000, que é a parte operacional da gestão de risco, né? Essa parte operacional, que é muito interessante aqui vocês verem que aqui a gente tem, por exemplo, o escopo e contexto e critério. O que a gente faz aqui nessa parte aqui? Escolhe o que vai ser analisado, né? Vai ser analisado nessa avaliação de risco aqui. Então, o escopo, e nesse escopo a gente determina quais são os riscos que a empresa está disponível a encarar, o apetite da empresa, né? Então, quais são os riscos inaceitáveis, os riscos toleráveis e os riscos aceitáveis. É nessa parte aqui que tem que ser definido. E depois fazer a avaliação do risco, que daí tem 3 fases, que é a identificação, análise e avaliação. E depois esse tratamento de risco aqui. Então, vocês verem que interessante que nessa barra da esquerda aqui, que é justamente comunicação e consulta, ela pega todo esse processo. Ou seja, desde o início, desde a escolha do escopo até o tratamento do risco,
tem que ter comunicação e consulta com as partes interessadas. Ou seja, às vezes o risco com a empresa, ela é aceitável para a empresa, para o seu vizinho não é, e o vizinho é afetado. Então tem que ter essa comunicação, tem que ter essa consulta para que se tenha uma gestão de risco eficaz, eficiente para todos que estão envolvidos nela. A gente vê na barra da direita, né, monitoramento e análise de crítica, que também pega todo o processo. Então, desde o início, desde o escopo até o tratamento de risco, a gente tem que ter esse monitoramento e análise crítica. E no final aqui, nessa barra horizontal, vocês verem aqui que é o registro de relatos, né, que pega todo o processo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo esse processo ele tem que ser documentado e registrado. Então, esse é o processo de gestão de risco, né? Ele cabe muito bem para qualquer organização, como eu disse, e principalmente para a mineração. Né, a aplicação na mineração da norma 31000. Né, aqui eu tirei isso aqui de um artigo que o Edson, que vai falar, próximo amigo Edson, a gente fez. Né, eu só dei um novo visual para ele, mas isso foi o que a gente fez para as barragens de rejeito, um artigo nosso, que é a ISO 30000 aplicado para segurança de barragem. Então aqui a gente tem, a gente vê esse retângulo pontilhado aqui, eles são os princípios. Então esses princípios, dentro desse retângulo tem todos os princípios. E com isso a gente tem aqui a alta direção, né, que faz a política. Uma coisa que eu não falei lá, vou falar aqui agora, que a alta direção tem que fazer uma política de gestão de risco, uma carta, né, escrita, falando qual que é a política dessa empresa, da mineração tal, com a gestão de risco, assinada, e essa carta tem que ser publicada, ela tem que ser pública, né? Tem que ser publicitada essa carta. Isso é transparência também, né? Então tem a alta direção que faz todo esse acompanhamento, faz a política, indicadores, garante os recursos, faz aqui para a direção. Eu coloquei aqui diretoria operacional, mas poderia ser qualquer outra diretoria, né? Que é quem vai fazer a distribuição dos recursos, vai definir os contextos, vai fazer a responsabilização de quem são os donos dos riscos. Né? Aqui já vem a parte operacional, que é a implementação do processo de gestão de risco. Aqui são os monitoramentos e aqui é a melhoria contínua. Esse esquema aqui, a gente pode fazer uma analogia com o GISTM, né? Que é o padrão global de gestão de rejeitos, né? Que ele já recomenda que tem um alto executivo ligado à alta direção, ligado ao CEO, próprio para a questão de gestão de rejeitos. Então isso é muito tirado aqui da ISO 31000, né? Que justamente fala essa questão, que a alta direção tem que estar próxima da gestão de risco. Né? Não é simplesmente ter uma gestão de risco que é vetada, não, a direção ela tem que estar ciente. Então a própria GSTM já vem dizendo isso, que tem que ter um executivo que está ligado com a diretoria. Então a gente pode fazer essa analogia com esse princípio aqui, com esse esquema aqui de mineração que a gente fez. Então a aplicação a gente tem aqui, melhora significativamente, melhora o processo como um todo da mineração quando se aplica ISO 31000. Né? Temos a identificação de análise de uma grande massa, de uma grande ampla questões relacionadas aos riscos, né? Fornece aí uma forma sistemática de tomar decisões importantes, e podemos ver que quando se adota a ISO 31000, os resultados esperados são a redução de surpresas, o aproveitamento das oportunidades para melhoria, economia e eficiência, melhorias com as partes interessadas, melhoria na reputação da empresa, enfim, existe uma série de benefícios quando se aplica a ISO 31000 no setor minerário. Normas afins. Eu trouxe aqui para a gente, né, algumas normas, a ISO 31010 e a ISO 22301, que são normas ISO que tem tem afinidade muito com a 31000, né? Que a ISO 31010, a gente fala que ela é irmã siamesa da 31000. Ela vem trazer, né, algumas técnicas, né, de processo de avaliação de risco. Então ela apresenta para a gente 42 técnicas para identificar e compreender e avaliar todos os tipos de risco. Então é uma norma que complementa a 31000, né, que traz 42 técnicas, e ela descreve as vantagens e desvantagens de cada uma. Então, assim, por cada caso você consegue achar uma metodologia interessante para você fazer a sua análise de risco.
Então, eu recomendo também essa questão da 31.010. Essa norma, a leitura dessa norma e a aplicação. E temos aqui a norma 22.301, que é o sistema de gestão de continuidade de negócio, né, que também ela junto com a 31.000, junto com a 31.010, você acaba tendo um arcabouço muito robusto para a questão de gestão de risco, né, que a 22.301 ela é a questão de continuidade de negócio. Caso aconteça, né, um evento indesejável na empresa, ela te dá todo um roteiro de como agir, né, de como estar preparado para caso venha acontecer algo indesejável. Então, quando você junta a 31.000, a 31.010 e a 22.301, você está cercado aí de um tripé de normas que te dá te dá vários requisitos robustos para você, né, ter essa gestão bem feita na mineração. Conclusão, né, que como eu disse, quando você aplica a norma e implantação de gestão de 31.000 na mineração, né, nós temos aí uma estrutura sistemática, né, que é importante, onde a gestão de risco pode ser gerenciada de maneira transparente, né? Comunicação com as partes interessadas é uma coisa importante da norma, que a gente vê ainda que existe algumas falhas na mineração, e a norma ela ressalta muito isso, que essa comunicação, ela chama de comunicação e consulta. Então não é simplesmente só comunicar, é também consultar as partes interessadas, tanto interna como externamente. Aumenta a identificação das melhorias e oportunidades, uma coisa interessante também, que como eu disse lá no início, a gente imagina que risco, quando a gente fala de risco, a gente só pensa em risco negativo, mas existe o risco positivo também, e a norma traz essa questão do risco positivo, que ela dá chance de você descobrir oportunidades dentro do seu processo, do seu negócio, né? Portanto, a gestão deve ser integrada à filosofia da mineradora, isso também é importante. Como eu disse lá no início também, a gestão de risco ela tem que estar na filosofia, dentro da filosofia da empresa, dentro da cultura da empresa. E isso só acontece se vier de cima para baixo, se começar lá do CEO, começar da alta direção e isso vir. Senão, ela está fadada ao fracasso. E para finalizar aqui, né, o último slide, qual é o nosso papel? É um gráfico que eu fiz, que eu gosto bastante. As apresentações que eu faço, eu sempre termino com ele, né? É um gráfico de sangue, né, que é chamado, que é a questão da percepção do risco versus acidente. Então, todas as vezes que a nossa percepção de risco ela cai, a tendência é acontecer um acidente. Então, eu trago aqui que, por exemplo, em 2002, aconteceu o Rio Verde, acredito que a nossa percepção de risco em relação à barragem de rejeito estava zero. Não existia muito a percepção. Aí, a percepção subiu, foi até lá em cima. Aí, em 2007, a percepção foi caindo. Em 2007, viemos Miraí. Aí, a percepção subiu de novo. Aí, foi caindo. Aí, em 2014, 2015, tivemos Herculano e Mariana. Aí, a percepção de risco subiu de novo. Aí, foi caindo. Em 2019, infelizmente, tivemos também Brumadinho. Agora, a nossa percepção de risco está lá em cima. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel, do educador, papel do professor, papel dos agentes reguladores, papel dos profissionais, papel da escola, enfim, papel de todo mundo um dos papéis, né? É não deixar essa percepção de risco cair. Através de como? Educando, se instruindo, né? Trocando informações, fazendo isso que a gente está fazendo. Então, assim, nós não podemos deixar a nossa percepção de risco cair, porque a tendência, quando cai a percepção de risco, é acontecer um desastre.